vocês, que saudade! Eu estou de branco, fardado, minha barba está por fazer, me desculpem por isso. Muito feliz! E aqui ao meu lado, de verde Dom Pod, que é isso, hein? Jovem Júnior, estou aqui, eu e meu amigo Matheus Fernandes, para mais um Dom Pod, podcast católico da vida ordinária. Aproveito para lembrar sempre, se você é um ordinário, converta-se. É o teu momento, né? E aproveita e já deixei teu comentário, tua curtida. Manda aí. Errei, né? Errou o que você errou? Aproveita pra converta-se, é porque eu errei. Mas é importante se converter também, talvez até mais do que comentar. Cria um botão do converta-se, brincadeira. Então deixa aí. E manda aí no grupo da família. Meu Deus, tá jóia. E sai do grupo. As pessoas são curiosas. E vão ver pelo menos por curiosidade, mas vão assistir o episódio completo. Mas não é só por curiosidade não, porque esse episódio aqui sinto que vai ser sensacional. Nossa. Daqui nas conversas anteriores, nas prévias. Muito bom. E tem mais alguma coisa que você queira falar aí, Matheus? Antes da gente começar? Importante dizer que este episódio é patrocinado pela LPA Metalúrgica. Então, todos vocês que conhecerem, ou se você for um dono de uma loja de material de construção, entre em contato com a LPA Metalúrgica no Instagram, que eles podem ser um excelente fornecedor para você. Dito isso... Um abraço pro nosso amigo Leandro. Leandro, um abraço. Muito obrigado. Almeida, sensacional. Um abraço Tamo no junto. seu coração, tá bom? E eu quero deixar também um abraço especial pra Livraria Paulinas. Eu não vou deixar esse abraço, não esquecer da nossa livraria jamais. Então, não esqueçam, visitem a livraria, comprem tudo, dê de presente pra nós, mas faz a tua parte. É importante. E aí, sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Leila Tanisa. Salve! Opa, calma, eu errei. É engraçado, engraçado a parte de errar o nome. Só um parênteses a respeito de errar o nome. Vocês sabem que não é novidade pra cá eu errar o nome do convidado. Mas essa convidada tem uma coisa curiosíssima a respeito do nome dela, que inclusive é mais uma história pra contar. Leila Tanisa, salva de palmas! Muito bem-vinda. Obrigada. Leila. Muito bem-vinda, Leila. Obrigada. Foi engraçado que na hora que eu falei Leila, ela fazia... Aí eu, opa, essa foi a minha deixa pra falar. Exato. E que tem várias curiosidades a respeito do seu nome, né? Inclusive a quantidade de sobrenomes e uma curiosidade que você disse que ia trazer aí. Mas eu quero dizer que raramente as pessoas acertam o meu nome. Olha só. Aí quando tu falou, não é possível. Aqui, de novo. Na minha defesa de TCC da graduação é raro. Pós-graduação, tudo, toda, sempre é Olha o só, nome. quase foi a primeira vez. Aí e Neila com L, não com N. Leina, não, Neila, N-E-I-L-A. Tem que soletrar toda vez. É que nem o nome do Jovem, toda vez é mais de uma explicação. Não, eu tenho muitos nomes. Eu tenho Joveci, Valdeci, Claudeni, Claudeci. Todos os nomes possíveis, Jodeci. Até desistir e ir pro Júnior. Exato. E eu sempre deixo logo claro, não, Júnior é mais fácil. Júnior é mais fácil. Mas vamos das curiosidades do nome dela? Eu quero. Aqui no roteiro tava Neila Rocha, né? Mas aí ela disse, não, fala Neila Tanísia. E aí depois você perguntou o nome, né? Como é o nome? Neila... Tanísia Rocha Matias Siqueira. Eu gosto de me apresentar com o meu nome completo, né? Todos os meus nomes. É quase um poema, né? Porque tem toda a história, né? O Neila foi minha mãe que escolheu. Ela disse que viu uma jornalista. E meu sonho era ter um nome assim, qual o significado do seu nome? Batalhadora, guerreira, nome bíblico que significa não sei o que lá, né? Aí mãe, meu nome era o quê? Minha filha, não sei, era de uma jornalista. Que legal, nossa. Essa é a história da Constituição. E aí tem aquele ator, né, Ney La Torraca, mas aí era normal você crescer, todo mundo te chamando de Neila Torraca. E o sobrenome Tanísia, até hoje eu não sei se é por causa do país Tunísia, foi minha tia madrinha que me presenteou com esse nome, aí eu acho que é bonito. Aí eu acho que contextualiza a minha profissão, professora de artes, né, comunicadora, artista, deve ter alguma coisa aí, alguma sentença aí no nome, né. O Rocha vem da minha mãe, da família da minha mãe piauiense, né.
lá do interior de Parnaguá. Ela mora em Corrente hoje, mas na época tudo pertencia a Parnaguá, né? Então, eu sou dos Rocha, lá do interior, né? Ela conta que eu fui gerada no Piauí, mas nasci na Paraíba. Olha Meu só. pai paraibano é o Matias, né? É o Tiventi, né? Ele também do interior de lá, né? Da Paraíba. E o Siqueira é meu esposo, né? O final da carreira. Olha aí, rapaz, assinar com chave de ouro. Né? A gente deixa pai e mãe, né? E vai se construir uma nova família, né? Que e esse beleza, Siqueira é que me deu minha família, né? Meu esposo Daniel, meus filhos, Gabriel, Ana Maria e outro que tá no céu, mas tá aí, construir minha família, aí tá meu nome e meus sobrenomes. Que beleza, que beleza. A Neila é casada, como antecipou, mãe, artista plástica, professora de artes visuais na UFP, doutora em meio ambiente, além de ilustradora e escritora. Muitíssimo bem-vinda ao Dom Pod, Neila. Obrigado. Eu que agradeço. Ela falando das curiosidades aí do nome, né? Que o nome conta muito da tua história. Uhum. E nessa linha da história, os episódios, né? Dos nossos convidados a gente sempre traz aqui, e a curiosidade que já aquece o coração, onde que começa a história do nosso convidado com Deus. E eu pergunto, Neila, onde é que começa? Onde foi esse teu primeiro encontro com Deus, esse primeiro aquecer do coração e o entendimento de que tem algo maior, tem um Deus, e Ele está aqui? Eu acho que é a vida inteira, né? Eu fico me perguntando isso também, né? Poxa, quando é que começou realmente? E nesses últimos dias eu estava tentando lembrar, assim, lá na minha infância, lá na minha cidade Ingá, que é uma cidade pequena, né? Quase 20 mil habitantes. Eu nasci em Campina Grande, mas fui criada nessa cidade. E aí eu comecei a me lembrar, eu pequenininha, indo à missa. Sabe aquelas coisas da cidade interior mesmo, assim, que toca o sino, chamando? Que beleza. Né? Então minha casa era perto da igreja, aí 6 horas tocava. Tem, bem. Era a primeira chamada. Opa, 6 horas, né? Bora, janta, né? Corre, aí tem, bem. Segunda chamada, 6h30, já tá na hora, vamos, né? E a terceira chamada a gente já tava lá na igreja. Mas eu não lembro, assim, da minha mãe me levando ou do pai me levando. Eu ia com a minha vizinha, com a tia dela, né? Então eu lembro desse templo, né? Da igreja, lá a igreja matriz, e como eu ia, né? Era assim. E depois, ainda criança, lá tinha uma tradição linda, que todo mês de maio as crianças se vestiam de anjo e ficavam no altar. Então, meu sonho era ser aquele anjinho que tava lá, né? O altar tinha uns degraus e ficava ali, sei lá, 10, 15 crianças, né? Com a bata branquinha e a asa de isopor, de papelão. Que legal. E tinha uma mulher especializada que fazia essas asas, né? Então era um sonho a gente entrar assim, que era muito importante, né? Okay. E passar a missa inteira assim, né? Aquela coisa. E a música só tem. Não, eu sou antes dessa música. Eu sou antes dessa música. E no dia 31 de maio tinha a coroação. Então tinha uns anjinhos que ficavam lá, faziam a coroação. Então, para mim, eu acho que lembrar da infância da igreja era isso, né? Esse momento realmente de cidade interior. Na adolescência, comecei a participar de grupo de jovens, né? E comecei a tocar teclado com 12 anos e meu professor era evangélico. Caramba, ele era evangélico. E ele me ensinou muita coisa, porque a gente não tocava músicas do mundo, digamos assim, né? Ele me ensinava os hinos da igreja dele. Sim. E quando eu queria tocar o da nossa, eu dizia, professor, olha, eu quero esse daqui. Ele me ensinava. E ele me ensinou muito a treinar o meu ouvido, a tocar de ouvido, porque ele não sabia nada de partitura. Então eu tenho essa sensibilidade com música, de tocar de ouvido, né? De gostar. Por essa afinidade com o teclado e participar de grupos, os grupos de jovens da Igreja Católica, eu disse, Neila toca teclado, eu tenho que tocar teclado aqui. Tá bom, né? E aí eu comecei, né, tocando teclado também, só que 14 anos, quase 15, aí fui estudar fora, em Campina Grande, ensino médio, né, então era outra cidade, e o tempo foi ficando mais escasso, porque eu tinha que estudar, né, mas sempre mantive essa ligação de grupo de jovens, né. Aí depois disso, vida adulta, a gente vai se afastando, entrando na faculdade, né, e algumas coisas parecem que não faz sentido, né? Vou quando eu quero, tá, né? Aquela coisa. Casei, fui morar em São Paulo e eu morava muito perto de uma igreja
do Colégio Santo Agostinho, que tem uma igreja linda lá. Era, sei lá, 100 metros. E eu não ia. Não sei, né? Era outro momento da minha vida, não ia, né? E eu lembro que eu retornei a São Paulo algum tempo atrás, já foi com os filhos grandes, né? Olha, a gente morava nesse apartamento e tal. E quando eu entrei na igreja, eu fiquei muito emocionada, porque eu disse assim, eu tô de volta, né? Caramba. Assim, me aceita que eu tô de volta. E eu contemplei cada pintura, cada obra ali, eu fiquei, meu Deus, por que eu passei 2 anos e tanto aqui, vizinha dessa igreja, eu não vinha pra cá? Aí, quando eu vim para Teresina, aconteceu também esse fenômeno de morar atrás da igreja de São Cristóvão, na Morada do Sol, e não frequentar. Não tinha essa profundidade. Claro que sempre tinha proximidade com Deus, né? Aquela afetividade sempre. Ali, né? Mas não o ir à missa. É aquela coisa de assim, não pra quê, né? Pra quê, né? E aí eu também não participava, mas eu acho que foi aos poucos esse retorno, né? Eu não digo assim, uma conversão, um momento específico, né? Não, na minha vida inteira, momentos eu ia e hoje eu não abro mão. Hoje não tem isso. Viajei, vai à missa, primeira coisa, né? O restaurante que acha onde é a igreja. Vamos ficar hospedados aonde? Que missa? Qual é o horário do voo, né? Já é um consenso lá em casa que a gente primeiro tem que saber onde é a igreja, onde é que a gente vai ficar hospedado, que horas tem a missa, né? É assim. Cara, tu contou antes da gente começar a estudar, antes da gente começar Professor e aluno, né? Exatamente. Poxa, eu sinto que eu nunca saí da sala de aula, sabe? Eu acho que eu tenho essa alma de alunos, não é possível. Mas... Professor... Posso falar, por favor? Mas você falava de uma experiência a respeito de fechar os olhos e contemplar Cristo. Essa tua volta mais, eu diria, consciente para a vida de fé, tem a ver com essa experiência? Foi algo anterior a isso? Conta um pouquinho do que foi essa experiência, dessa visão, dessa contemplação. E se foi diferente desse momento, qual foi o momento que você, tipo, poxa, eu preciso me comprometer com essa vida de fé, né? Eu sou incompleta enquanto não estiver completa aqui, nessa volta para casa que você mencionava. Primeiro com leituras, né? Muito livro católico de história dos santos. E... porque santo... não dá... Quando a gente não conhece, a gente acha que é besteira. Caramba, até começar a conhecer. É verdade. Aí minha alma revolucionária, de mulher, não sei o que lá. E Santa Catarina de Siena? O que ela fez na igreja? Nossa. E Santa Terezinha, olha o que ela fez, eu fui atrás das mulheres. E Santa Faustina, não, são esses os modelos de mulher que eu quero ser. Então eu comecei a observar muito isso, né? E paralelamente a essas leituras mesmo da coleção da minha biblioteca católica, eu sempre gostei muito de pedalar. E eu tenho um aplicativo de escutar, né? Então eu pedalava e escutando, né? Os áudios, o Peregrino. Sim, os audiobooks, né? Então, Padre Pio, 13 horas. 13 horas que eu vou pedalar, né? Então eu, uma semana, quantos dias eu vou pedalar, né? Ia pedalando e escutando. Então eu comecei a me aproximar mais de uma forma consciente e racional. Porque amor eu já tinha, eu precisava conhecer mais. E não é conhecer para rebater, é conhecer para amar mais. Isso. É o que eu digo muito, coisa de professor falar para adolescente. Você não ama o que você não conhece, né? Exato. Então, quanto mais eu conhecia, mais eu admirava ainda mais essa vida dos santos e tudo mais, né? Essa experiência específica que eu tive, ela está ligada de certa forma com o filme, então tem muito de arte, né? A gente vai falar do filme, da Paixão de Cristo, que eu sempre tive medo de assistir, porque o pessoal dizia que era muito real, nossa, a criança não pode assistir e tal. Aí um dia eu tive coragem, não, na Semana Santa eu vou assistir, tenho coragem. Vou me desafiar. E vou assistir. E é verdade, porque foi uma santa que inspirou o Mel Gibson e tal, né? E eu vou assistir. E aquelas imagens ficaram muito fortes na minha mente. E eu passei a entender o que era realmente o sofrimento de Cristo com os nossos pecados, os mínimos pecados, né? Não estou pontuando cronologicamente, né? Porque muitas coisas aconteceram antes, muitas coisas aconteceram depois. Mas eu tive uma experiência visual de
eu sei que eu estava num momento de oração, de olhos fechados, e Cristo apareceu para mim muito parecido com o do filme, né? Muito ensanguentado, muito doente, o rosto muito inchado. E eu senti um amor de mãe, como se fosse o meu filho que eu tivesse ali, caiu de bicicleta e eu vou limpar, vou cuidar, né? E eu lembro de que eu passava assim a gaze, como se dissesse assim, vai estar tudo bem, né? E eu passava a gaze e o sangue não saía. E eu continuava limpando, então eu lembro que eu passava assim no braço, e era um rosto triste, sabe? Como se ele estivesse me olhando assim, e eu continuava passando e não limpava. Aí até que num determinado momento, não dá pra gente precisar assim, sei lá, se eu passei 10 minutos, 1 minuto fazendo isso. Mas eu senti que eram os meus pecados que estavam ali, que por mais que eu tentasse limpar materialmente com uma gaze, com coisas simples, não ia. Eu não ia conseguir limpar, né? Caramba. E aquilo ficou dentro de mim, assim, por um tempo, e eu precisava me aprofundar mais, eu precisava de vida de oração, precisava da missa, da confissão, da comunhão, até que teve um momento, um tempo depois, que eu já tinha esquecido dessa imagem, né? E eu estava numa igreja, e essa imagem ficou limpa para mim. Eu estava rezando pouco tempo antes da comunhão, e eu olhei para a imagem de Cristo na igreja, e ela continuava, né? Porque é uma escultura, estava ali, estava suja, mas para mim né? Clareou, limpou, e eu fiquei muito emocionada na missa, porque eu entendi o que era, não que assim, acabou os pecados, não é bem assim. Pronto para ser arrebatado. Mas que eu estava no caminho, que devagarzinho eu estava conseguindo, né? Caramba, que legal. E eu fico toda arrepiada. Nossa, contando essas histórias. É surreal. Eu acho que eu tinha contado para poucas pessoas, mas agora muita gente vai saber. Nossa, né? É uma coisa boa. muito íntima, né? Muito de oração. E eu tive muitos momentos, assim, eu não sei se... Não sei como falar, né? As pessoas falam... Eu vejo muita gente que diz assim, eu sinto isso, Deus falou isso pra mim, não sei o que lá. Mas pra mim é muito, muito íntimo, realmente, né? Eu lembro do episódio quando eu era adolescente ainda lá na minha cidade, a gente tocava na banda marcial, aquela de 7 de setembro. Sim, né? sim. E aí todo jovem, muito bom, todo jovem tinha que tocar na banda daquela, né? Porque não era o auge você desfilar ali, né? Tocando. Era. Rapaz, massa demais. E eu só me botava para desfilar na frente, segurando a bandeira, mas eu queria tocar, enfim, eu toquei surdo e toquei prato também, né? Mas o que eu quero dizer? Que mesmo assim, sendo uma banda, a gente tinha momento de oração. Então sempre tinha um amigo evangélico que ia lá, que fazia um momento de oração. E eu lembro que todo mundo sentado no clubezinho, Clube União de Ingá. O pessoal de Ingá assista, né? Eu tô contando história de lá na Paraíba, né? Na Paraíba, pelo amor de Deus, um beijo. E a gente estava sentado assim nesse clube bem pequenininho, né? Aí eu vendo lá o irmão pregar e tal, aí eu dizia assim, Deus, tu tá aqui mesmo? Tá nada, duvido. Aí eu dizia, se você estiver aqui, faça qualquer coisa aqui pra eu ter certeza que você tá aqui. Aí lá, só olhando assim, esse menino birrento, assim, tá nada. E aí caiu o tarol, esse né? Caiu um negócio, pai, fez um barulho maior do mundo, todo mundo se assustou. Eu, eita, desculpa, não vou pedir galera, mais fui não. eu, desculpa, galera. Não vou pedir mais não. Aí eu fiquei assim, coincidência. Tá nada, não é aqui não. Se tu tiver realmente aqui, eu quero outra prova. Não quero saber. Acho que isso aí foi pouco, né? O instrumento caiu aí, não, quero saber outra coisa. E aí, do nada, continuou lá a oração, né? Sempre explicando a importância do momento, da gente tocar, ter a responsabilidade de tocar, tudo mais. Aí cai uma... Como é que chama aqui? Lá a gente chama de briba, mas a lagartixazinha. Caiu do... A labigó. A labigó. Eu nunca decorei esse nome. A transparente ou a cinza? Porque tem as categorias de labigó. Tem a albininha. A albina, que a gente vê quando come os bichinhos verdes. Ela caiu do telhado, que era um telhado realmente assim de madeira, de telha, né? Ela caiu lá de cima. E eu só escutei aquele assim, tá!
Eu fiz, vixe Maria, caiu. E ela veio na minha direção, porque eu tava sentada num batentezinho que tinha como se fosse um ralo de escoamento de água, né? De lavar lá. E ela veio direto assim pra mim. Pra mim, parecia aquela gigante, parecia um dinossauro, sabe? Porque do jeito que caiu, ela veio direto assim pra mim. E parecia que eu tava vendo os olhos, né? Aí eu parei e fiquei... Eu já acreditei. Tá bom, não precisa ser um bicho maior do que esse. Eu vou lagartinha assim, desse tá tudo bem. Mais ou menos isso, né? E eu digo, não dá pra duvidar. Não dá. Eu acho que desde essa época eu já dizia, não dá pra duvidar. Ele tá aqui do lado, pode ter certeza. Não precisa ficar chamando assim o tempo todo, não, que ele tá aqui, não precisa duvidar. Né? É desse jeito. É por aí. Uma curiosidade, Neila, porque você falava, né, sobre... Teve o contato com a música lá atrás, com o teclado, gostou ali do pessoal da banda. Essa questão do visual te influenciar na tua espiritualidade. Onde é que começa essa relação, Neila, com a arte, né? Porque aí Neila hoje é professora de artes. Onde é que começa essa relação? Foi, de fato, desde a infância? Ou já foi mesmo a partir da faculdade ali, o desejo? Entrei, vou pra arte e deu certo? Como é que foi? Não foi bem assim. Mas eu sempre fui uma criança artista que gostava de pintar, sempre. Pintar, recortar, sempre, né? É o que eu me identifico muito. Mas não existia curso de artes lá. Então, lá na minha cidade tinha tem, né, ainda um sítio arqueológico, e eu comecei a trabalhar lá como guia mirim. Então, essa pedra foi escrita por não sei o que, aquele texto decorado era, né? Então, eu trabalhava lá, 12, 13 anos, mais ou menos, 11, sei lá. Então, eu trabalhava com isso. Então, eu achava que eu ia ser ou historiadora, ou trabalhar com turismo, né? Era mais ou menos assim. Aos 15 anos... já começando a decidir, já estava no primeiro ano, o que é que eu vou ser quando crescer, né? Eu disse, eu vou ser médica ou historiadora. Tanto que meu álbum dos 15 anos está lá. O que é que você vai ser? Eu vou ser médica ou historiadora. Aí, deu tudo certo, tudo certo. Eu vi um acidente uma vez, eu digo, nunca não, quero ser médica de jeito nenhum. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente, não quero, né? E eu digo, acho que eu vou fazer direito. Por algumas questões que foram surgindo na minha família, eu digo, acho que eu me encaixo bem com direito, né? E comecei a estudar só para o curso de direito. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vou fazer o curso de direito. E não passei nenhum vestibular. Eu fiz 7 vestibulares, né? Na época não era Enem, foram 7. Mas não foram assim 7 anos, né? Eu fiz, acho que 3 universidades lá na Paraíba. Vim para cá para o Piauí também, que eu já tinha família aqui, né? Fiz aqui. Não passei nenhum. E na minha mentalidade que Deus está sempre comigo, eu digo, Deus, é o seguinte, estou triste, estou arrasada, mas se não foi, agora é porque vai ter algo melhor para mim. Só vai me dizendo o caminho que eu vou estudar. Aí comecei a fazer cursinho e terminou o ano todo de cursinho e tal, fui fazer minha inscrição, né? A gente tá na fila da inscrição do vestibular, aí eu pego o manual do aluno. Aí eu olho, arte e mídia. Como assim? Esse curso nem existia no passado. olha só, chega, brilhou assim, destaca. Aí eu li a descrição lá. Meu Deus, era tudo que eu queria fazer na vida, era isso aqui, não era direito não. Eu saí da fila, fui conversar com o coordenador do curso, achei onde era o departamento de artes lá em Campina Grande, e ele disse, olha, eu vou te entregar um panfleto. Eu tenho esse panfleto até hoje, um folderzinho impresso, bem simplesinho. Aí ele, olha... Vai lá, eu disse, pois eu vim me inscrever para direito, mas eu acho que esse é o curso que eu quero fazer. Ele, pois volte lá. Eu lembro da cena assim, ele volte lá e se inscreva. Aí eu voltei para a fila de novo, aí me inscrevi. Quando eu cheguei em casa, mãe, é porque eu fui para me inscrever em direito, mas apareceu outro curso, então eu vou fazer. Tá, minha filha, mas a sua segunda opção, continue fazendo direito, né? Não sei o que, você sempre quis, tá bom. E acabou que eu passei em arte e mídia, com 1 ano cursando arte e mídia. Aí passei em direito, porque realmente, passei em direito e fiquei cursando os dois. Manhã e tarde eu estudava arte e mídia e à noite eu estudava o curso de direito, né? E terminei, eu digo, não é isso mesmo que eu quero. Casei antes de terminar o curso de direito, aí fui para São Paulo, me especializei na área de computação gráfica. E quando eu vim para Teresina, eu já criei uma meta profissional, onde eu queria trabalhar e já focava na Universidade Federal, já sabia que eu queria trabalhar com curso de artes. Já era mesmo um plano assim. de carreira, não vou lá e tal.
porque eu sou birrenta e aí eu tinha que provar que dava certo ganhar dinheiro com arte. Tinha que ser. Essa pergunta é interessante porque, assim, eu acho que todo mundo que de alguma forma tem uma afinidade com a arte, em algum grau, já pensou em, putz, se eu conseguisse ser o profissional que trabalha com isso, né? Eu acho que eu era uma pessoa muito feliz e tal, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que é da área, que, poxa, eu trabalho com a arte, é o meu ofício, né? Caramba, é uma coisa que enche os olhos, porque, de fato, às vezes as pessoas acham que é o que sobra, mas, na verdade, é um negócio que é quase fundamental. É um negócio que é, para quem, não é só uma relação afetiva, é quase que uma missão, né? É quase que uma voz que precisa sair de alguma forma. E é mais que missão ainda parece uma coisa assim muito ideológica, né? Idealizada e tal. Eu sou daquela que acredita que arte é trabalho, é suor. Sim. Eu não acredito nas artes plásticas sem estudo, sem técnica. Eu não sou do tipo de professora que olha e jogou a tinta na parede e disse, ai, que lindo, eu não acho lindo. Tá um quadro branco e um ponto, tipo assim, não, isso aqui representa o meu sentimento. Não sou, eu não acredito nisso, sabe? Tanto que eu voltei a dar aula para crianças como voluntária, para começar a formar crianças numa estética, para que elas aprendam a contemplar o que é o belo, o verdadeiro, né? Tanto que, assim, quando eu começo a dar aula, vamos desenhar uma árvore, né? E tem aquela árvore básica, né? Que todo mundo faz, né? Aquele troncozinho e a copa, né? Daquele jeito. Não, você vê a árvore desse jeito? Não, o que é que você vê? IP. Foto do IP. Vamos pintar IP. Vamos pintar a árvore penteada que tem lá, não sei onde, lá em Luiz Correia. Vamos pintar carnaúba. Para a criança começar a tirar esses símbolos, né? Da cabeça. Os iconográficos e ir para uma coisa mais... para a realidade. Que bacana. Essa visão sobre a arte, ela veio dentro do curso, da tua formação? Ou foi uma coisa que tu já tinha? Não, claro que não. Precisa... Não é possível que isso só tenha aqui. Claro que não, né? Por muitos anos, eu acreditava que a arte era só uma livre expressão, que estava tudo bem, que, na verdade, se eu não entendia, a culpa era minha. Até que veio... acho que pandemia, de certa forma, eu fui me especializando, assim, fui estudando mais o que era história da arte, e dizer, mas eu sempre gostei do barroco, eu sempre achei lindo, e por que eu tenho que estar dentro de uma arte contemporânea, né? Mas buscando entender o que era que tinha acontecido na arte. Aí foi quando realmente eu entendi que movimentos políticos sempre vão encontrando ali, né? Não tem como, afeta todas as áreas. Então, por que o artista parou de pintar dessa forma para pintar assim? Porque houve um período histórico que aconteceu isso, houve uma, né? Então, eu fui estudando e fui entendendo. Eu digo, então eu não estou errada, eu posso continuar gostando daquilo dali, que não tem nada de errado comigo. Agora sim, consigo respirar. Né? Não tem nada de errado comigo. E outra coisa que mudou muito foi na época que eu fiz o doutorado. Eu iniciei o doutorado com uma pesquisa, 4 anos estudando, e não deu certo, tive que mudar tudo e fiz meu doutorado em 18 meses. Caramba! Porque não deu para aproveitar nada, né? Tive que mudar orientador, pesquisa e tudo. E aí meu orientador disse, o que te deixa confortável? Eu disse, não, mas eu não quero fazer algo que me deixa confortável. Mas se a gente começar a estudar educação ambiental, acho que vai ser legal. Eu disse, mas como? Eu disse, eu quero saber como é que a arte explica o meio ambiente. Porque tinta é tóxica. Todos os materiais artísticos são tóxicos e acabam com a natureza. Então, a gente vai pintar só com urucum, né? Ou a gente vai pintar com a tinta acrílica, que é tóxica, né? Então, dá para estudar isso daqui? Dá. Então, como é que você vai fazer, né? Vamos aplicar isso na escola, vamos estudar os livros didáticos. Então, no meu doutorado, realmente, assim, eu comecei a como pesquisadora, esmiuçar. Mas eu acho que a virada de chave, assim, realmente foi quando eu peguei o catecismo da Igreja Católica e eu vi a definição de arte. É a tradução do bom, do belo e do verdadeiro. E essa frase ficou em mim. Quando alguém pergunta para mim o que é arte, eu digo que é isso. O que me trouxer do bom, do belo e do verdadeiro é isso. E o que é isso? É Deus. Então, se Deus me der essa oportunidade de um dom e uma disciplina, tá? Porque, claro que tem talento, claro, mas é um dom e uma disciplina.
Não é, do nada eu vou e pinto e ai, deu certo. Não, gente, são horas. São horas ali e dá errado e a gente corrige, né? Então, Deus me dá essa paciência e eu tenho que honrar fazendo bem feito. E isso expandiu não só para a arte ou para os materiais que eu produzo, mas para a minha vida. Então, minha casa tem que estar organizada. O meu corpo tem que estar organizado, tem que ter uma atividade física, tem que ter uma alimentação, eu tenho que traduzir em tudo o que eu faço na minha vida, né? Então, quando eu vejo algo que está desorganizado na rua, uma rua suja, eu fico, poxa, isso já não é beleza, pichação, coisas desorganizadas, eu já vejo que não é. E outra coisa também interessante é que quando eu vi as igrejas, aquela suntuosidade, eu dizia que é absurdo, tanta gente passando fome e fica aqui botando ouro, não sei o que lá. Hoje eu já digo assim, para Deus tá pouco. Exato. É diferente quando uma pessoa entra numa igreja de palha, claro que ali vai estar Cristo, do que entra num templo e diz assim, cada artesão fez isso daqui, dizendo, isso aqui é para Deus, eu não posso fazer. Pensando. Tem uma orientação, né? É uma arte orientada, ela te leva para aquilo. É para Deus. Um negócio... Eu posso não saber fazer, mas o que eu sei fazer, eu vou fazer bem feito, né? E isso muda totalmente tudo. Se eu for dirigir, eu quero dirigir da forma correta, né? Se eu for pintar, se eu for escrever um livro, eu quero que seja da forma correta e que... Sabe tem um meme do The Chosen que diz assim, que ele pisca assim o olho, né? Assim, né? Então eu fico com essa imagem, né? De eu tô aqui desenhando e achando que ele tá aqui sentado. Não, Neila. Aí não é, né? Falta ali. Falta um pouquinho, né? Então, essa concepção de arte realmente veio quando eu peguei o catecismo na igreja católica e disse assim, a igreja diz isso, caramba, não, é surreal. Eu fico curioso com relação a esse tempo dedicado, né? Porque quando a gente fala, especialmente na pintura, né? E que são horas que você dedica ali à arte e nessa questão do pintar algo que tua espiritualidade está ali, né? Teve algum momento em que passou a ser assim? Ou sempre teve um pouco da espiritualidade na tua pintura? Né? Porque você falava mais que pintava, por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe é uma coisa que você tem um costume e gosta de pintar, né? Porque é diferente. E você pintar qualquer coisa para pintar algo que te leva, né, a uma espiritualidade, a uma oração mesmo, né? Como é que é esse tempo dedicado para isso? Quando eu comecei a pintar, em 2013, minha filha tinha 6 meses, mais ou menos, e eu estava desesperada, porque eu tive 6 meses de licença maternidade sem trabalhar, né? E eu, como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a pintar, que como eu sou muito do computador, da parte de programação visual, tudo para mim tem que ser muito reto, a linha tem que ser reta, tudo muito correto, né? E quando eu comecei a pintar, eu vi que a pincelada, cada pincelada é diferente. Cada vez que você pinta, um acúmulo de pigmento diferente, a linha nunca vai sair reta. Então, de certa forma, eu sempre pintei elementos de natureza, ipê, florzinha, né? Até que eu pintei um quadro, eu tenho esse quadro até hoje, nunca vendi. As pessoas às vezes vão lá em casa e dizem, eu quero esse quadro. Não, tá aqui. Foi de uma visão que minha mãe teve, que é o Anjo que Sorri. Então, é um quadro que... Minha mãe, ela é daquelas pessoas que chega na igreja e não se aguenta, ela fica rindo muito, né? Porque ela vê que se ela tiver um santinho pintado errado, ela diz, meu Deus, como é que pinta uma coisa desse jeito? Se alguém desafina, e ela começava... ela começa a rir, né? E ela disse que teve um dia, lá na Paraíba ainda, né? Que meu pai faleceu, minha mãe já mora aqui em Corrente, né? E ela disse que um dia estava indo estender a roupa, estava indo pro quintal e viu um anjo
vejo dando gargalhada da cara dela, assim, como se dissesse assim, você tá rindo de mim lá na igreja, né? Pois eu vou rir de você também aqui. E ela ficou, né? Porque ela viu, olhou pro céu e viu aquela imagem daquele anjo ali, né? Então, quando eu pintei o quadro, já tinha uma ligação espiritual que eu queria representar. Claro que é totalmente diferente do que ela pintou, é uma releitura minha da história que ela contou, né? Bem diferente. Mas já tinha um pouco disso ali, né? E quando eu adentrei assim, mais ainda na história, de entender a importância da arte na Igreja Católica, a igreja foi que mais beneficiou os artistas com as grandes construções na arquitetura, na pintura, sempre, tudo foi muito bem pago, né? Algumas exceções, mas assim, a igreja fomentava isso, né? Sim. Porque a imagem, a pintura é uma forma didática. Então, você tá aqui na igreja e aí você vê aquelas estações e aí você assim, olha, Cristo passou por isso, passou por aquilo, né? E você vai vendo o padre ali na homilia, você tá vendo tudo. Tem aquele santo, o que será aquele santo, né? Então, é didático. Aquela narrativa começa Existe a ganhar uma narrativa, interior, né? Então, quando eu fui me aprofundar mais ainda, eu digo, não, eu quero pintar. Mas tem um ponto importante também, que o artista é vaidoso. Eu sou vaidosa, claro, eu gosto de estar bonita, eu gosto de estar das minhas coisas muito, muito arrumadas, mas o artista, ele tem uma tendência a ser um pouquinho a mais, né? E quando eu passei a reproduzir as imagens, porque são reproduções de Guadalupe, entender aquela história, e cada pintura eu entender, esse raio tá aqui por acaso, esse olho de Guadalupe tá assim por causa disso, né? Cada florzinha daquela no manto tem um significado. Eu passo a reduzir a minha importância a ser um mero instrumento, e aquela frase, né? Que eu reduzo e que Deus cresça. Então eu quero que as pessoas vejam aquele Guadalupe e esqueçam que meu nome tá assinado lá. Legal. E que veja o quadro e que diga assim, eu quero rezar, eu quero conhecer a história de Guadalupe, né? É mais ou menos isso. Caramba. E Guadalupe também não brinca, né? Porque não brinca. Se tem uma obra, uma experiência que carrega narrativa, é aquela imagem de Guadalupe, né? Eu imagino que, assim, pra quem é da área, deve ser, assim, um negócio quase que infinito de camadas, né? Pra você explorar ali e tal. E o medo de errar, de botar uma estrela fora do lugar. Nossa, cara. E tem que ter uma referência. Quando eu passei a entender que desenhar era riscar e apagar, parece besta, né? Parece besteira, mas não é. É porque eu faço uma coisa e se tiver errado eu vou corrigir. Foi uma aula para mim. Então, as aulas que eu dou de arte também são de espiritualidade. Sim. Porque eu ensino que você risca, mas que teu melhor amigo é a borracha. A melhor amiga é a borracha. Porque você pode apagar. É entender que você precisa de uma referência. É uma referência visual, é uma referência na família, que algumas pessoas tentam destruir isso. Quando você começa a querer destruir a Igreja Católica, é porque você tira aquela base. Quando você quer destruir família, dizer que tudo pode, que não sei o que você não pode dar ordem pro seu filho, que você não pode, não sei o que, né? Um tipo de metodologia educacional. Exatamente, aí que você tira a referência. E o ser humano, ele fica muito mais tranquilo quando existe uma referência. Então, nossa, quem é minha referência de homem? Eu vejo meu filho, eu vejo meu esposo, eu vejo um professor, eu vejo um padre, são referências. Então, isso me acalma e me deixa tranquilo. Eu vejo uma santa. Gente, Santa Terezinha, eu tive a oportunidade de ir em Lisieux e eu vi o material de pintura dela, de artes. Eu fiquei, meu Deus, que coisa linda, olha esse lápis, olha tudo isso. E ela era uma artista. Eu tinha um pouco de preconceito com a primeira imagem de Santa Terezinha, porque eu achava que era coisa agora, do século de agora, que alguém tinha feito assim, bem feio, assim. Mas não, foi a irmã dela que fez a primeira imagem. Então, aqueles santinhos, assim, que ela parece mais uma bonequinha, foi a irmã dela que fez. Caramba. E ela era fotógrafa. Então, as imagens que a gente tem de Santa Terezinha hoje é porque a irmã estava lá também no Carmelo e fotografou. Então, é uma série de referências que a gente precisa ter. E isso me dá uma tranquilidade quando, assim, se eu criar uma obra, vai ser muito Neila. Quando eu reproduzo,
foi um artista que fez e tem uma base espiritual. Claro que eu tenho que criar, não tô dizendo que eu não tenho que criar, né? Sim. Mas que eu me sinto mais tranquila quando eu tenho essas referências e que eu consigo evangelizar com o que já existe, com Bíblia, com as santas, é assim. Que massa. Você falou da definição de desenhar, né? Que é o riscar e o apagar. É curioso como... É muito parecido com o da música. Meu pai é professor de música, né? E ele sempre dizia pra gente, pra mim e pro meu irmão, né? Que a música, ela é o som e o silêncio organizado no tempo. Exatamente. Tipo, o conceito de música é isso, é o som e o silêncio organizado no tempo, né? Nem só de som, nem só silêncio, né? E nem em desordem, né? É organizado. Aí caramba, como você falou do riscar e apagar, de fato, é o ato do fazer e corrigir, fazer e organizar, fazer e colocar no lugar certo. Exatamente. Que vai dar uma direção para aquilo, um sentido para aquilo, né? É super legal. A gente falava sobre a respeito das artes visuais, né? E uma das coisas que chamou a nossa atenção, porque a gente falou isso fora do ar, e vale a pena repetir, nós somos fuxiqueiros profissionais, né? Um dos nossa maior habilidade. Um dos motivos que a gente faz assim meu Deus, vamos fazer o podcast, não é porque a gente gosta de saber da vida dos outros. Não saber, não. Desculpa, cara, é mais forte do que eu, a língua é mais forte do que eu. Só entre a gente, que era pra nós saber da vida do povo. Tem duas coisas a respeito dessa nossa curiosidade de fuxiqueiro convertido, né? Que a segunda é melhor do que a primeira. Eu vou começar com a mais simples, mas lá no... Mas cuidado. Tão boa quanto, né? Tão boa quanto. Fuxicando teu perfil, a gente viu uma coisa lá muito legal, que é uma iniciativa chamada O Evangelho em Cordel. Sim. Né? Então, além de todas as coisas visuais, né, tem uma parte também na literatura voltada para tua parte profissional, né? Como é que nasce o Evangelho em Cordel? E aí, em cima disso que você falou, né, a respeito de ter algo para embasar aquilo que você faz, né, e ser algo mais seguro, né? Como é que essas coisas conversam? Como é que vem essa inspiração para pegar a liturgia e versá-la ali e colocar isso a público, né? Primeiro, como uma boa paraibana, amante da cultura, cordel para mim era vida. Nossa. Já era redação, né? A abertura da defesa do meu doutorado foi toda em cordel. Então... Caramba! Foi. Eu resumi o meu doutorado aí. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar e tal. Mas eu fiz o resumo e apresentei meu doutorado assim, né? Aí depois foi a parte mais técnica, mas foi aquele impacto, né? E, assim, morar em Ingá, Campina Grande, a gente convivia com, sabe, Genival Lacerda, a gente não tinha nem bilhão de Campina, tomava café na frente da escola, então assim, eu descia da escola e convivia com esses artistas, Flávio José, Bilhão de Campina, Hermeto Pascoal, tudo isso era muito perto, Jorge de Altinho, tudo isso era muito perto, surreal. Não era novidade entrar em contato com essas pessoas, né? Dança quadrilha, toda essa tradição junina, então os violeiros na feira, nossa, né? Então aqueles repentistas, tudo isso faz parte de uma memória de escrita. Eu sempre gostei de escrever e tudo com cordelizar, né? Assim, eu coloquei Evangelho em Cordel para ser mais didático, mas na época que eu já pesquisava isso, assim, de adolescente, os cordelistas não gostavam de serem chamados de cordelistas, porque o cordel faz referência ao cordão, né? Que fica pendurado os livrinhos, por isso que é cordel, por causa do cordão. E eles eram muito mais inteligentes do que você resumir a literatura dele a um folhetinho que estava no cordel. Sim, entendi, mas como é mais fácil de entender, né? Então ficou o Evangelho em Cordel. Então, a linguagem do cordel já é muito tranquilo para mim. Já escrevo convite de casamento em cordel. Legal. Eu tenho um livro que também foi todo com rimas, né? A Casa de Anabela. Então, para mim, isso daí já foi tranquilo. Então, este ano, fui participar do Crescer em Campina Grande, que é um retiro católico que acontece todos os anos. Desde a época que eu era adolescente, já acontecia lá. Campina Grande não é famoso por ter carnaval, e sim por ter encontro para a nova consciência. Todas as religiões se encontram por lá. Caramba, então, é um evento que cresce a cada ano. E esse ano eu convenci o meu marido, né, de ir embora. Que é lá. Vou fazer o quê? É uma comunidade lá.
E desde sempre era essa comunidade, 29 anos, 2027 vão fazer 30 anos que existe esse evento, né? Antes era um evento pequeno, mas, por exemplo, Padre Fábio de Mello era menininho, assim, sim, a gente via. Nossa, esse padre famoso era aquele que ia lá, né? Então, e aí depois de muitos anos, mais de 20 anos, convenci meu esposo pra gente ir. Vai fazer o que no carnaval? Vamos pro retiro. Aonde? Campina Grande? Quer, né? Porque você tá surpreso, você também vai. Né? Quantas horas de viagem? 1.100 quilômetros, né? Saímos daqui 4 horas da manhã, fomos pro Crescer. E muito lindo, né? Realmente, assim, uma experiência fantástica. E o Padre Christian Shankar estava lá. Padre Christian, né? Fechando o evento. E o Padre Christian vai e na homilia, na pregação, coisa mais linda, ele disse, gente, com aquele sotaque dele, eu fiz um versinho aqui, falando do Crescer, e queria aqui falar pra vocês. Aí ele começou a fazer o verso, eu fui fazendo assim, meu Deus, não tem rima de nada. Eu falei assim, não, mas tá bonitinho, é o Padre Christian. Não vou dar ali um voto. Aí eu fiquei assim, eu fiz, meu Deus, mas tá tão assim. Aí ele forçava uma rima, aí não tinha uma métrica, nada. Aí eu disse, mas ficou bonitinho. Ele tentou. E aí ele tentou. E aí quando eu voltei, né, naqueles momentos de silêncio, assim, eu fiz, poxa, por que eu não escrevo um versinho mais bonito? E mando pra ele. Que tem pelo menos assim uma cadência organizada pra quem ouve. Mas foi em momentos de oração, claro, nada, eu não faço nada se não tiver um momento de oração. Ontem rezei antes, né? Rezei muito pra saber se era aquilo. E eu tive muitos sinais, assim, de santos também. A vida de Frei Galvão, que evangelizava. São Maximiliano Kolbe. Sim. E que ele evangelizava através da mídia, né? O que ele distribuía de jornalzinho e tudo mais. E eu fiquei assim, poxa, eu acho que vai ser legal, vou fazer isso, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Aí quando eu peguei o primeiro evangelho, aí eu comecei a ler, eu fiz, nossa, que legal, dá pra rimar aqui. Aí eu fiz assim, Senhor, mas será que não vai ser... Heresia. Hã? Não vai ser heresia, não. Será que não vai ser uma coisa... Então... tem que ser muito sério. Então eu rezo, eu pego vários textos e vou fazendo a rima ali. E no primeiro episódio que eu coloquei no Instagram foram mais de 6 mil visualizações. Eu fiz, meu Deus, como assim? Caramba, que legal. Virei digital influencer? Que coisa absurda. Agora eu quero. Mas me assustei também. Eu fiz, não vou fazer mais, porque não é isso que eu quero. Não quero essa visibilidade. Mas eu tenho um livrinho do Padre Christian Shankar. Curiosamente. O diário espiritual dele, né? Sim. Então, todos os dias eu vou lendo ali o evangelho, né? E eu comecei, poxa, tá tão bonitinho o evangelho do domingo que vem, acho que eu vou fazer a rima dele também. Aí fui fazendo. E aí já todo domingo, meu filho, bora filmar aqui. Caramba, e a gente vai fazer. É muito interessante, é muito interessante. Dá uma... É aquela coisa, porque às vezes... E aí, obviamente, vocês vão me entender, né? Não é desmerecendo a leitura bíblica por si. O que você quer dizer com isso? Não é. É porque, às vezes, quando a gente está participando de uma Santa Missa, a depender do leitor, né? Ele não coloca aquela... Ele não conta aquela história. Ele não conta aquela mensagem. Às vezes é porque a pessoa está nervosa, às vezes, enfim, independente do motivo, né? Às vezes é só liga a metralhadora e vai narrando aquele texto. Quando você ganha esse escopo da arte, né? É a questão da beleza, né? Que te leva para algum lugar. Aquilo começa a ressoar no seu interior mesmo. Você começa pela rima, pela métrica e tal, aquilo começa a alcançar algumas áreas da tua existência, da tua vida, do teu interior, da tua inteligência e tudo, que vai ganhando sentido. Você ouve a próxima palavra lembrando da anterior. Ou seja, à medida que o evangelho vai sendo contado, você não esquece do início, porque tudo aquilo vai puxando uma coisa a outra. E isso, de fato, leva a pessoa a uma experiência diferente, porém tão profunda quanto, né? Que você vai, poxa, olha só. No final das contas, é quase que automático você concluir uma rima e, para quem ouve, concluir com um sorriso, assim, tipo caramba, olha só, que massa. E mudou minha visão da Bíblia também, né? Porque não é fácil entender.
Mas aí, quando eu vou fazendo as conexões, né? O evangelho de hoje tem tudo a ver com aquela história que aconteceu. Eu falei, que legal. Então eu tenho que fazer uma introdução para poder ficar melhor, né? Para entender. Tem algumas curiosidades. Por exemplo, o último evangelho da cerimônia de São Pedro e São Paulo, sim, né? sim. Eu gravo o evangelho com antecedência, né? E eu não estava com nenhuma bíblia, estava só com um computador, entrei no site do Vatican News e tá lá, qual é o evangelho? Deixe seu pai e sua mãe e pegue sua cruz e me siga, né? Então eu fui, fiz tudo, né? Gravei, beleza. Aí quando foi no domingo, eu participo de um monte de grupo de WhatsApp, de grupo de oração. Antes de postar, né? Aí tá os padres lá, cerimônia de São Pedro e São Paulo. Aí eu, mas como assim? O evangelho é esse, né? Aquele dali não. Aí eu voltei no site do Vatican News, não, mas aqui tá dizendo que é. E agora? Aí quando eu peguei todos os meus livrinhos assim, eu digo, nossa, errei o evangelho, e agora? Não errei não, foi o site que errou. Depois eu entendi que na Itália eles celebram realmente na segunda-feira. Exato, no dia 29 no mesmo. dia 29, né? Aí atrasou, aí eu fui postar o evangelho, já acho que era umas 11 horas, porque a gente não escreve assim, no piscar de olhos. Aí eu precisava descansar, fazer as leituras, entender, buscar na internet alguma rima que tivesse faltando. Aí chamo meu filho, vamos gravar. Agora, no jogo, não sei o que lá. Não, vamos, o sol já tá acabando. Não, mas vamos gravar. Aí, né, uma das curiosidades, isso que aconteceu. Mas tem sido um estudo muito bom para mim. Eu acho que faz mais bem pra mim, não sei, eu sinto isso, né? Sim, assim, da leitura, dessa conexão. Eu gosto muito. De fato. Porque de fato é o transbordar da sua oração, né? Não deixa de ser, né, cara? Porque você... E aquilo fica marcado no interior da pessoa. Você vai ali... E falando em curiosidades que a gente encontrou lá no perfil... essa cara... Ou eu falei tanto, eu conversei tanto pra ver se ela vocês tentou... Não, essa é a melhor, é o que eu tô mais curioso. Melhor? A sua família tem uma ligação com o dia 31 de dezembro. Né? Não sei quem falou isso pra você. Nós temos as nossas fontes, às vezes nossas fontes somos nós mesmos, porque muito fuxiqueiros que somos, a gente descobre. Que relação é essa? Por que o dia 31? E o que ele tem a ver aí? O 31 de dezembro é o dia do casamento, né? Sim. Que eu me casei, pronto. Na verdade, o dia 31 de dezembro foi o dia que eu dei meu primeiro beijo no meu esposo. Olha só! O 31 de dezembro. E depois, né, depois desse beijo no dia 31, a gente passou um tempo afastado, porque eu estava aqui de férias em Teresina, né, e depois voltei para Paraíba e a gente não tinha mais contato, não tinha WhatsApp, nada, Sim. Não tinha telefone, não tinha nada, né. E depois a gente retomou o namoro porque ele ele passou no vestibular na Paraíba, ele fez o curso de medicina lá, né? E aí a gente se reencontrou. Vou resumir a história porque o podcast, em outras vezes, outros momentos a gente conversa mais. E quando a gente já estava se preparando para casar, disse assim, poxa, tem que ser no dia 31, porque foi nosso primeiro beijo e tudo mais. Foi quando a gente descobriu que os meus pais e os pais deles se casaram no dia 31 de dezembro de 1976. Tá acreditando nisso? Tu acredita nisso? É impossível. Como é que pode? Isso é fake news, não. Cara, como é que vocês descobriram isso? Eles conversando, minha mãe falou, nossa, olha, dia 31, casamento civil, os dois foram casamento civil. Acho que foi, os dois foram casamento civil, né? Meus pais e os pais dele, 31 de dezembro de 1976. Caramba! Aí, então fechamos, tem que ser realmente dia 31 de dezembro, né? Não, pra ela que vive pedindo confirmação de Deus, né? Para as coisas, assim, não. Pode deixar que agora eu não vou deixar nem lá perguntar. Eu vou fazer questão de costurar lá do início, assim. Eu acho que o filho dela aí, quando for casar, já tem uma data aí. Não, nem precisa. Não precisa, não. Eles estão liberados disso, não precisa. Cara. Porque é difícil arranjar buffet, arranjar banda, arranjar tudo no dia 31. Nossa, porque avisar a família um ano de antecedência, né? É verdade, pra planejar o Réveillon lá. Pra dizer, olha, não viajem não, porque vai ser nosso casamento. Tem certeza, ainda tem um ano, vocês vão estar juntos ainda. E ainda mais é muito complicado, né? Porque aí casa, aí só vê a família depois no outro ano. Piada B! Poxa, eu me casei, pessoal, vocês não sabem, eu me casei no ano passado, é a primeira vez que eu tô vendo meu marido. Meu Deus, muito bom, muito bom. Não tinha pensado nisso. Mas antes, porque a gente já tá caminhando pros finalmente aqui da nossa conversa, eu vi que ela trouxe um negócio ali. Eu vi que ela trouxe ali. Produção traz aí, que a gente tô curioso pra saber. Quebrar a produção, que a produção tá funcionando ali, o negócio, nós quebramos.
Exatamente. A produção. Nossa, deixa eu ver se, Júnior, se um dia a gente ganhou presente e hoje superou. Tem um bocado. Caramba, olha só. Esse aqui eu posso dizer que eu já tava de olho nele há um tempo. Eu tava de olho nele há um tempo. E é um dos mais recentes, se não me engano. É, o mais recente. Cara, como é a história desse livro, Neila? A história dele começa... eu acho que da câmera não vai dar pra ver, mas é de uma... Pode mostrar aqui pra tu. Aqui, não sei se consegue. Olha só, aparece que aí, legal. Bruno? Tem uma que tem mais próximo aí. São os quadros dos sapatos dos meus filhos. Da Maria e do que Gabriel. Eu guardei, né? E a partir disso, eu criei essa história para crianças que não sabem ler ainda. É uma história para o pai contar com a criança esse momento de leitura. E que os pais também comecem a guardar essa memória do pezinho, né, de carimbar o pezinho, tanto que atrás do livro, no finalzinho, tem o espaço para carimbar, porque cada mês eu também passava o batom no pezinho deles, né, e carimbava, então eu tenho uma agenda, né, tem um bloquinho com o pé, aí eu, poxa, meu filho tem 18 anos hoje, né, a minha filha tem 3, os dois são maiores do que eu, então vem aquela nostalgia, olha o pezinho, como é que foi, né. Muito legal. E foi um livro desafiador, porque eu escrevi, eu ilustrei, então eu acho que foi assim, a ilustração também é tua, assim. Ilustrando tudo, né? Com arte digital. Ah, gente, isso aqui é porque isso aqui tá absurdo. Isso aqui tá absurdo. Nem a IA faz isso aqui. Se o povo que tá em casa quiser adquirir um desse aqui, como é que faz? Tem que procurar a editora Vortex, né? E ele já deve ter distribuído nas principais livrarias aqui da cidade. Será que tem na Paulina, gente? Poxa, que legal. Agora, Paulina, te interessa. Tem um livro aqui bom pra ir pra Paulinas. Vai que, né? De repente eles querem. Quem sabe? Olha isso. Aí aqui tem o Caderno de Atividades de Santa Terezinha. Esse caderno foi feito ano passado, em comemoração do centenário da canonização dela. E eu resolvi fazer esse livrinho de atividades contando a história. Aqui tem a foto. Quando eu fui lá, olha o material de artes dela. Cara, Terezinha, né? Olha só. Coloquei aqui. Caraca, era complexo, não? Mas bonitinho, assim, os lápis de cor, tudo, né? E eu conto a história. Então, quando Luiz e Zélia se encontraram numa ponte, então eu fui realmente, assim, peguei o Google Earth, né? Fui caminhando para achar qual era a ponte que eles tinham se encontrado. Que bacana. E fui desenhando, né? Então é um livrinho de atividade simples, mas foi minha homenagem, mostrando um pouquinho da história de Santa Terezinha, né? Que bacana. E a gente... Olha a foto que a gente tava falando aqui. Talvez em homenagem a Maria Tereza, talvez eu deixe esse daqui, talvez. Aqui eu trouxe 2, ó. Olha aí, dois. Aqui a gente não lembra. E o Bruno ali só olhando assim, gente, como é que eu faço aqui? Pelo amor de Deus. Esse daqui, O Gente de Maurício, foi o primeiro livro que eu lancei. Tem um segundo também, que é A Casa de Anabela, mas que tá esgotado e eu não tenho mais, né? Eu tenho umzinho só, né? O Gente de Maurício eu tenho mais. E também foi uma história que, assim, eu aprendi com a minha mãe, que ela contava histórias pra mim dormir, e eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. E pais, leiam pros seus filhos antes de dormir. É a conexão mais perfeita que eu considero entre pais e filhos, é aquele momento antes de dormir. E eu passei uma semana contando essa historinha. Gabriel tinha, sei lá, 2, 3 anos, e aí, Gabriel, o dentinho, né? E fui contando a história. Eu sei que no final, assim, de uma semana, 15 dias, eu tava com a história toda na cabeça, resolvi digitar tudo, né? Caramba, mas eu só lancei, sei lá, 10, 12 anos depois. Doutor Gustavo. Doutor Gustavo, isso, né? Ele. Que bacana, um crossover do nada aqui no episódio, olha só. É porque ele ajudou a patrocinar, né? Eu só bota o teu nome, tá aqui. Bacana. Cara, isso aqui foi muito legal, não esperava. Olha só, não esperava, muito bom. E agora também, a ilustração é sua também? Não, aí já era um projeto que eu tinha na universidade chamado PIA, que era o Programa de Ilustração e Animação. E aí eu usei os alunos. Muito não bacana. É que eu usei. Né? Não é isso. Eles foram pagos para fazer esse trabalho. Legal. Né? E ainda eram estudantes, hoje já são profissionais, já trabalham na área. E foi um trabalho, foi fruto de programas de extensão da universidade. Segura, né? aí, tu quer abrir aquele ali? Esse aqui é o
Tá maluco, é um carro-chefe. Isso, eu tenho medo de abrir e derrubar e quebrar tudo. Como é que eu abro? Tava fácil de abrir. Eu dificultei. Caramba, eu tava contando um spoiler aqui. Caramba, gente, eu tô com meu nariz. Muito provavelmente vai chover hoje, é por isso que eu comecei a espirrar do nada. Então, releve, pelo amor de Deus. Eu acho que vai aumentar a decoração aqui. Caramba, meu irmão, olha isso. Tá preparado? Tem certeza? Eu não sei se eu tô preparado, eu juro pra ti. Mateus, olha. Que é isso, cara? Deus Olha do isso. céu. Meu povo. Misericórdia. Misericórdia. Literalmente misericórdia. Caraca. Mostra pra galera ali. Mostra bem aqui que na câmera dela fica melhor, porque tem uma aproximada. Olha ali, isso. Né? Lindo, 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 lindo. Jesus. E vocês sabem a história, né? Do quadro da Divina Misericórdia, né? Mas e a tua inspiração para reproduzir essa obra de Santa Faustina? Era aquela história ainda do pedalar e escutar, né? Sim. Então eu estava escutando o livro, o Diário de Santa Faustina, e ela fala, né, no diário que Jesus pede para pintar uma imagem, né? Aparece para ela desse jeito e diz: pinta uma imagem como essa para mim, que haja veneração, né? A frase "Jesus em ti confio", né? Ela pede, Jesus que pede para Santa Faustina para fazer isso. Mas eu não acreditava, né? Poxa, como assim? Aí lá fui eu na internet, aí fui descobrir que esse quadro, ele foi pintado, ele foi escondido na Segunda Guerra, né? Depois ele foi descoberto e ele tá até hoje numa capela. E eu fui lá, né, no Google Earth também caminhando para entrar na capela para ter a certeza que o quadro tava lá, né? Então a gente tem uma imagem do Jesus misericordioso hoje que é um pouquinho mais figurativa, né? Tem uns que tem um arco aqui, né? Mas essa realmente é a que... É a que foi mencionada. E é a que tá lá, a original, que eu fui lá ver, né? Achar a foto da capela que tá lá, né? Eu sempre tenho curiosidade de saber qual o tamanho dessas obras que são as originais. Ela era mais ou menos desse tamanho? Não, ela é grande. Ela é grande. Caramba. Ela é grande. Eu não vou saber te dizer o tamanho exato, mas ela é grande, né? Nossa. É como a Guadalupe, que eu acho que é 1,60 m, como se fosse o tamanho de uma mulher mesmo, assim. Nossa. Acho que é 1,60 m. Eu tenho quase certeza que é 1,60 m. Do Monte Guadalupe, eu acho que é. Porque uma das coisas a dizer também, que era do tamanho de uma mulher. Caraca. Um indígena daquela época. Mas esse quadro também... Para falar para vocês a importância do artista, né? Sim. É que não adiantava nada Jesus aparecer para Santa Faustina, que não sabia pintar nada, sabia rezar muito bem, e chegar para qualquer pessoa e dizer assim, faz assim. Se ela chegasse para mim e dissesse assim, Jesus tá com a mão levantada, a outra tá assim, eu ia fazer uma coisa completamente diferente. Sim. Sangue e água jorrando, né? Mas teve que ter um artista comprometido para poder pintar e ter essa imagem até hoje. Então, eu fico muito emocionada. O primeiro que eu pintei, acho que foi em 2023, assim que eu soube da história, e eu tenho ele lá em casa, né? E vou evoluindo. Cada vez que eu vou pintando, vai ficando mais bonito. Que legal. Eu pintei dei de presente para o resto de daqui. É que eu vou aprimorando. Eu sou muito ruim para pintar roxo, detalhes assim. Eu acho que cada vez que eu vou pintando, eu vou melhorando, né? E eu sempre pinto em muito momento de oração. Normalmente eu coloco músicas, eu rezo antes, né? Para que eu consiga transmitir, né, a beleza que é Deus. Cara. E tem uma outra curiosidade na preparação desse material aqui, porque não é uma tela, é madeira, tá? Então o cara aqui é madeira, e tem um tecido que é colocado assim por cima, que já é uma técnica de iconografia, que foi um curso que eu fiz, mestre Adonias, e ele me ensinou também um pouco da iconografia, que eu achava aquilo dali horroroso. Era um estilo de arte que eu digo, nunca vou fazer isso porque cabeçona e um nariz estranho, muito desproporcional. E foi que eu aprendi também as réplicas, né? Porque o artista, ele é conduzido pelo evangelho. O ícone é um evangelho. O formato do nariz é como se fosse a gota do orvalho, o olhar que direciona, a mão, as cores, tudo tem um sentido na iconografia. E essa madeira, ela é preparada dessa forma para ser uma madeira real, bela, não é nada falso. Porque para Deus a gente não pode
né? Fazer de qualquer jeito. Sempre o melhor, né? Tem que ser assim. Sempre o melhor. Sabe que a gente tem uma relíquia dela quando ela for santa, né? Exatamente, né? Já tem aqui algumas de primeiro grau que passam pela mão dela. Tem suor dela aí nesse negócio. Então tem. já vai... Sai. Meu. Sem dúvidas nenhuma. Só o copo. Alguns dos vai presentes decorar mais... minha cara. Alguns dos presentes mais legais que a gente recebeu até hoje. Poxa, foi muito obrigado. Muito obrigado por ter pensado na gente. Poxa, é super especial. E para fechar, assim, te agradecer muito por ter vindo. E queria que você deixasse uma reflexão para quem vai acompanhar esse episódio sobre a importância daquilo que a gente conversou aqui, né? Sobre o valor da arte para a vida. Não só como ornamento, né? Mas também como ornamento, mas também como esse olhar que traduz essa... Como ajudar as pessoas a perceber a arte ao longo da vida delas. Faça um curso de artes, procure bons professores. É um bom caminho. Né? É um bom caminho. Mas a leitura, eu acho que a primeira coisa é você ler muito, você criar imagens na cabeça, né? Então você vai lendo, você vai estimulando a imaginação e pintar é uma técnica, né? Existem técnicas, existem vídeos no YouTube que vão ensinar, sim, né? E entrar numa escola, né? Mas a frase principal é essa, né? Do bom, do belo e do verdadeiro. Mas saindo um pouquinho da arte, a gente foi falando de experiências espirituais e acabou uma das coisas que eu queria contar, né? Que eu não contei. Eu tive uma experiência espiritual que mudou muito minha vida, como católica, né? Aí, questão de profissão, né? Eu tava dormindo na minha cama, tal, e eu senti 3 toques assim na minha testa. Tum, tum, tum. E quando eu abri o olho, eu vi um vulto de uma criança ao lado da minha cama. E eu achava que era minha filha, né? Pequenininha ali, quer dormir na cama dos pais e tal. E do jeito que eu tava deitada, eu só passei a mão, como se fosse assim, tá bom, vem dormir, né? E jogar ela aqui na cama, que eu tava morrendo de sono. E quando eu passei a mão passou direto, né? Aí eu, olhei assim, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí eu fechei os olhos, aí virei pro outro lado. Quando eu virei pro outro lado, assim, minha filha já tava aqui. Peraí, então o que é que tá ali atrás da cama, né? O que é que tá aqui do lado? Aí eu respirei fundo, não tô vendo nada, tô imaginando, peraí, calma. Aí comecei a rezar e comecei a lembrar daquelas coisas, se acordar 3 horas da manhã, ser alguém que tá rezando, não vou nem olhar o relógio, nada, né? E aí fiquei ali um tempo e tive coragem de me virar novamente, né? Aí não vi mais nada. Aí me levantei, fui ao banheiro, voltei, continuei rezando, achando que era alguma coisa mesmo de espiritual. 3 horas da manhã vai que de repente eu tenho que rezar por alguém. Vamos rezar só um pouquinho. E no outro dia de manhã, eu fiquei pensando muito, por que eu vi aquela criança, né? E eu fui conversar com algumas pessoas. E tem um amigo meu que disse assim... Neila, não vai com esse negócio de espiritismo, não. Tu não é católica, tal, não vai pensar nisso, não. Mas, assim, a minha esposa, eles são espíritas, né? A minha esposa, toda vez que ela ia ter um filho, ela sonhava com uma criança, a criança, né? Então, vai que de repente tu tá grávida, não sei o que. Eu fiz, nossa, não posso engravidar porque eu uso o DIU. Eu uso um DIU Mirena, né? Então, eu uso um anticoncepcional. Como é que eu vou engravidar? Então, naquele dia... eu passei a buscar mais o que era isso na vida da mulher, entender o que a igreja queria de mim, o que Deus queria de mim, como mulher. E eu resolvi tirar o DIU, que eu já usava há 5 anos, por uma mentalidade de que a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ganhar o seu dinheiro, a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo. E para que menstruar? Menstruar é um atraso de vida, né? E quando eu tirei, eu me senti livre para dizer assim, agora Deus está aqui, faz o que tu quiser no meu corpo. Mas eu apresentei um quadro de infertilidade por causa do DIU, várias aderências, vários problemas, fui descobrindo ao longo de santas, ginecologistas, nutricionistas, fui descobrindo, né, isso foi em 2019 até hoje. Então eu entendo como meio que uma missão, onde eu puder falar sobre isso. Sim, puxa, que até já conversei com muitos padres também espiritualmente, né? De assim, não é uma punição que eu tenho que ficar tocando o tempo todo nesse assunto e me punindo, sim, mas para que as jovens, como eu era jovem naquela época, tenham uma outra opção. Caramba, sim.
pra dizer assim, não, tem que ser assim, e porque é desse jeito, Não porque é a a única sociedade forma, diz né? que é assim, né? Existem outras possibilidades, né? Existem tratamentos, existem outras formas de você ver o seu corpo. Então, hoje a menstruação, eu tô no meio de homens, assim, mas falar de... Mas a menstruação, pra mim, nossa, que maravilha, daqui a pouco eu não vou ter mais, vai chegar a menopausa, né? Mas é lindo ser mulher. Então, eu preciso cultivar isso, e onde eu puder falar, que tome esses cuidados, não só pela moralidade da igreja, mas para entender que, por que eu vou colocar um corpo estranho? Por que eu preciso disso? Por que eu vou impedir uma família? Sim. É isso. Porque meu marido não sei o que, porque não tem dinheiro, não sei o que. São outras questões, né? Mas deixar Deus agir na nossa vida. É real, né? Então, eu acho que é fundamental. Muitas mulheres não têm essa consciência, né? Tem muito medo do que a sociedade vem falar. Não pode, você tem que ser independente, tem que ser... Poxa, que bacana, que bacana, que bacana. Muito que bom te receber aqui, né? Caraca, que bom. Muitíssimo obrigado Eu por que ter topado, por agradeço. ter vindo. Eu que Muito agradeço. obrigado. Foi muito especial. Por causa dos presentes, Pelos presentes, né? Pelo meu claro. quadro. A conversa até que foi boa, mas os presentes... Nossa, foi muito bacana, foi muito bom. Eu sou... Na verdade, nós somos suspeitos a falar sobre arte, porque nós somos também, assim, apaixonados por esse olhar. Os três, na verdade. Na verdade, os 5 que fazem parte do... cinco famílias que fazem parte do Dom Pod, elas são bem ligadas à arte. Então, para nós foi uma verdadeira alegria estar com você aqui. Que bom. E esperamos que agora o maridão venha aqui qualquer dia. Né? Exato. Eu já vi que ele tava participando dos outros podcasts aí, participou lá com a Se dá certo, Bia. ele vindo dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro. Acho que eles não têm nada programado pro dia 31 de dezembro, não. Acho que não. Eu acho que vai caber na agenda. Nunca tem. Mas muito obrigado. Mas tá bom? o casamento é uma fonte de santidade também. Com toda Sim, certeza, com toda certeza, com toda certeza. É isso. Meu povo, deixa eu ver se Júnior. Eu sou o cara chato que fica pedindo pra vocês É curtirem. isso. Alguém tem que ser o chato da história. Vocês comentarem, Aí. né? Porque o povo assiste. Até o final, perna cruzada, olhando pra nossa cara, termina o botãozão pra desligar a televisão e não se inscreve. Mas tem que curtir o Instagram, o Evangelho também. Olha aí, é verdade. Exatamente. Tem que Inclusive, curtir o Evangelho em bem Cordel. lembrado. Todo domingo eu posto. Passa aí todas as redes sociais, sua de todos os projetos, dá uma arroba. O Instagram, pra te achar. o Instagram Neila Rocha. Neila com N? Com N? Neila com N. Nem é Neila Tanise pra não ficar difícil. Tá, Neila Rocha. Neila Rocha. Não dá nem pra errar. No Instagram, acompanhe, viu? Curtam, comente, manda pra todo mundo. Encaminha pra todo mundo. Porque é isso aí. sensacional. É muito bacana, bom, cara, é muito muito bacana. bom. Tá maluco. E também não esqueçam de acompanhar o Instagram do Não Pode Não. Vão lá, importante. manda pra todo mundo, manda aí você. Até o momento de conseguir aí 10 seguidores lá pro Instagram do Não Pode. Faz teu nome. E deixe teu comentário. E um cheiro no coração de vocês. Tem mais alguma coisa, Matheus? É exatamente isso. Reze por nós, reze pela Neila, pela família dela. Amém. É a melhor. Muito obrigado por tudo, por ter acompanhado nós até aqui. Tchau, fica com Deus. Beijão.